conjuntura, né? Ó, já análise de conjuntura. Queria colocar um título, mas parece que foi antes de eu colocar análise de conjuntura. Mas é isso, gente. Boa noite. Estamos aqui gravando um teste, uma pequena análise de conjuntura dos acontecimentos do dia e da noite de hoje. Vamos começar o nosso debate aqui com o mercado financeiro, o famoso mercado. A queda vertiginosa das ações da Ambev, eu acho que, na minha humilde opinião, inicia um movimento que vai acabar levando o trio parada dura da 3G para o buraco gradeado. Certo? Se não aqui, porque aqui é o Brasil, né? Nos Estados Unidos. O que se suspeita no mercado é que eles adotaram as mesmas práticas na Ambev que eles adotaram nas americanas. O rombo das americanas estava sendo vendido como uma manobra contábil qualquer, que passou despercebido pelas grandes, né, empresas que fazem auditoria. Parece que essa foi a Pricewaterhouse, né? A mesma que avaliou. Aí vocês viram o perigo disso para o Brasil. Esse grupo do 3G, que passou a mão em 20 bilhões das americanas, certo? Porque o que eles fizeram foi roubar banco, cara. Foi roubar banco. O que eles fizeram foi roubar banco. Porque a dívida, até o último dado que eu tinha, parece que 21,6 bilhões na dívida das americanas é com o banco. Então, eles roubaram bancos, cara. A dívida com fornecedor é 5 bilhões. Eles roubaram bancos, roubaram 21 bilhões de bancos. E banco não perdoa. E aí tá, roubaram das americanas. E agora parece que estão com medo de estarem roubando também da Ambev. E por isso as ações já começaram a cair. A questão aqui é: vai ficar impune? Porque a Ambev é uma multinacional. A Ambev tem ações na Europa, tem ações na Bolsa de Nova York. E aí? Certo? E aí? Vai ficar por isso mesmo? Eu creio que não. É o que a gente estava comentando aqui. É uma fissura dentro do sistema. Porque eu estava comentando, o pessoal do 3G, o Sucupira, o Lehman e o Teles, né? Eles não são banqueiros. Eles não são banqueiros. O Elon Musk, que perdeu 200 bilhões de dólares, também não é banqueiro. E antes dele, o Ike Batista também não era banqueiro. Os bilionários, em algum momento, acharam que eram banqueiros. E como os banqueiros podiam fazer o que quisessem. Eu acho que está nítido que não podem. E assim como o Ike Batista dançou, eu estou vendo a hora que o Elon Musk e o trio parada dura da 3G também vai rodar. Também vai rodar. Porque quando a gente está discutindo capitalismo financeiro e tal, a ordem mundial centrada nessa gente, a ideia de globalização, se a gente for no âmago, a gente vai perceber que é essa gente que está por trás. Olha Davos. Davos não é comandado por financista. Davos é comandado por banqueiro. Olha a Sociedade Monte Pelerin. Quem comanda a coisa toda é banqueiro. Então, se os financistas acharem que estão no mesmo naipe dos banqueiros, eu acho que eles vão aprender da pior maneira possível que não estão. Certo? Eu acho que vão se lascar. É uma ruptura muito grande dentro do sistema. O Marx, em última instância, o Marx, ele esperava que uma revolução destruísse o sistema. Certo? Eu sou anarquista. Eu não acredito em revolução. Porque revolução, querendo ou não, vai matar pessoas, né? É o que as revoluções fazem, elas matam pessoas. E, cara, sair matando os outros em nome de ideia é um negócio complicado. Sabe o que eu acho? Além do que a minha religião condena. Então, né? O meu diferendo com o comunismo é só esse. Eu acho que de todo anarquista com o comunismo é esse. O comunismo acredita que o socialismo é uma etapa que vai levar até uma sociedade comunista. É uma sociedade anarquista. Os comunistas acham que antes tem que ter revolução socialista.
O Marx era um. Eu acredito que ele pode não estar certo. Certo? Porque o que vai derrubar o sistema não vai ser uma explosão por fora. E eu acredito que nem uma revolução da classe operária. O que vai derrubar o sistema vai ser gente do próprio sistema. E agora que o sistema está entrando em colapso, porque é disso que se trata, né? A guerra é civilizacional. Então, é disso que se trata. O sistema cai não porque a revolução explode dentro dele. Não, o sistema cai por fissuras do próprio sistema. É uma implosão baseada num conflito interno. Se vocês forem analisar, gente, é assim que a maioria dos impérios caíram. Roma não caiu por causa de uma revolta de escravos. Pensa no conceito marxista mesmo, de modo de produção. Você tinha os aristocratas, né, tal, aquela gente que comandava Roma, os credores, né? Definimos, eu acho que bem, Roma como uma sociedade em que praticava-se a usura, a escravidão pela dívida. E se a gente for pensar em antagonismo de classe, no sentido marxista, a contradição que deveria ter derrubado Roma seriam os escravos derrubando o sistema. E não foi isso que derrubou Roma. Não foi isso que derrubou Roma. O que derrubou Roma foi uma coisa muito parecida com o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora? A produtividade do trabalho despenca. Em Roma isso foi muito evidente, gente. Em Roma isso foi muito evidente. Por quê? Porque em Roma, para aumentar a produção, a estratégia romana sempre foi aumentar a quantidade de escravos. E isso era feito como? Pela guerra, certo? Isso era feito pela guerra. Só que chegou num determinado momento, no terceiro século, né, sob o imperador Trajano, que a expansão atingiu o seu máximo. Certo? Os limites foi com a conquista da Dácia. A partir daí, não pôde se expandir mais para o norte por conta dos germânicos. Certo? O máximo que eles conseguiram tomar dos germânicos foi um pedacinho ali de onde hoje é Aix-la-Chapelle, ou a cidade, curiosamente, onde nasceu o Marx, né? Treves. Certo? Colônia Augusta, né? Que chamava ela. Então, o máximo que eles conseguiram tomar dos germânicos foi aquilo. Não passou disso. Então, eles encontraram o norte nos germânicos. No leste, eles não conseguiram passar pelos partas, que eram os persas. Olha só a ironia. No leste, o limite foi os persas. E lembrando que naquela época, os russos eram persas. Sármatas e citas são persas. Então, russos naquela época, sármatas e citas são os ancestrais dos russos. O que é um russo? É uma mistura de povos persas, sármatas e citas com povos urálicos, governados por nórdicos. Mas o povo é isso. Né? Eles misturaram com os bálticos do leste, os bálticos do Dnieper, mais povos urálicos, e aí pronto, formou os russos. Perfeito? Então o limite foi os celtas. Perdão, os persas. Ao sul, eles não conseguiram passar pelo deserto nem pelos núbios. E ao oeste, eles não conseguiram passar pelo Atlântico. Então, eles encontraram o limite físico do que conseguiram dominar para buscar mais escravos. E aí veja o problema que os nossos irmãos romanos enfrentaram. Eles não tinham mais como aumentar a quantidade de escravos, porque não tinha mais terra a ser tomada. E aí eles tinham um problema enorme, os dois, na verdade. Primeiro, aumentar o império, aumentar a quantidade de escravos, passava por sustentar uma classe militar que essencialmente era improdutiva. O Brasil sabe o que é sustentar militar improdutivo. Os Estados Unidos sustentam a classe militar improdutiva. O que são os Estados Unidos se não uma máquina militar como um Estado, gente? O que é a história dos Estados Unidos se não usar uma máquina militar primeiro para tomar a terra e a vida dos índios, depois a liberdade dos africanos, depois terras dos polinésios, né, a partir do Havaí. O Havaí era um reino independente até o fim do século XIX, certo? E depois eles começaram a se meter em guerra. Primeira Guerra, Segunda Guerra, Coreia, Vietnã, guerras na América Latina, que eles interferiram,
depois Afeganistão, Iraque, e foram andando com os burros d'água. Então você tem uma similaridade muito grande entre o Império Americano, que em última instância não é nada mais que a continuação da expansão capitalista dos europeus, principalmente sob os anglo-sionistas, certo? Até chegar no nível que a gente está hoje. O que é o capitalismo financeiro, se não uma tentativa de subjugar o mundo na escravidão pela dívida? E por que eles estão se lascando? Quem são os bárbaros? Pergunta que eu quero fazer isso. Quem são os bárbaros? Os mesmos. Os povos do leste continuam sendo persas, só que agora são iranianos e russos. Os descendentes daqueles persas primitivos, dos partas. Certo? Os descendentes dos partas primitivos. E se você for mais para leste, você vê os chineses, que já existiam na época do Império Romano. O Império Han existia na época do Império Romano. A dinastia Qin existia na época do Império Romano. Roma e a China compartilharam uma história comum. Só que Roma deixou de existir. China não. Por quê? A China, ela conseguiu fazer um império e aumentar a sua produtividade. Na época da dinastia Song, a China foi a nação mais rica e proporcionalmente mais populosa que a história humana já conheceu. Ela tinha quase 40% da população humana, mais 30 e tantos por cento da população humana era chinesa, e ela concentrava bem mais que a metade da riqueza do mundo. Todas as grandes tecnologias chinesas ou surgiram ou se desenvolveram enormemente na dinastia Song. O que era Roma no século XIII? Roma não era nada. Uma cidade ridícula de 30 mil habitantes. Isso era importante porque lá ainda estava papado. Roma tinha deixado de existir na prática. A China não. Por quê? A China, mesmo que lentamente, mesmo enfrentando toda sorte de invasões e problemas internos, ela nunca expropriou a população a um ponto que essa população não pudesse mais produzir, que foi exatamente o que Roma fez. O que Roma fez? Quando não tinha mais como buscar novos escravos, na prática ele escraviza a própria população e usa para isso a classe parasita de militar. Se vocês analisarem o que está acontecendo na Inglaterra, ou que é isso, ou o que está acontecendo nos Estados Unidos, vocês verão exatamente essa história. Na impossibilidade. Os Estados Unidos foram expulsos da Ásia, gente. Na prática, onde os Estados Unidos estão na Ásia? Em ilhas ou penínsulas. Sul da Península da Coreia, só um pedaço da península. Arquipélago japonês, Taiwan. Singapura, que é uma ilhazinha. E aquela parte, né, que a gente sabe tão bem, que é aquela parte do litoral do Mediterrâneo Oriental, entre o Líbano e o Egito. Líbano, Egito e Jordão. Aquele país que ocupa aquele território. É isso que sobrou para os Estados Unidos na Ásia. E a Ásia tem o quê? 3/5 da população humana. Já era para os Estados Unidos, do ponto de vista prático. Já era. Honestamente, já era. É um fim que aconteceu com o Império Romano. Olha a produtividade do trabalho nos Estados Unidos. Quando fala em robô, quando fala em alta ciência, em alta tecnologia, quando fala na capacidade dos trabalhadores se deslocarem rapidamente, eficiência da infraestrutura, vocês pensam nos Estados Unidos ou na China? Os Estados Unidos perderam a capacidade. A produtividade do trabalho nos Estados Unidos é ridícula. Eles não conseguem mais competir com a China. Eles não conseguem mais competir nem com a Rússia. Se você for ver a produção de alumínio, a produção de aço, a produção de ácido sulfúrico, a produção de cimento dos dois países, proporcionalmente, a Rússia dá um baile nos Estados Unidos, em alguns casos até sem considerar o proporcional, mas na produção total mesmo. A Rússia, que tem uma população que é menos da metade da população dos Estados Unidos, dá um baile nos Estados Unidos. Não estou falando da China, não, gente. Os Estados Unidos produzem o quê? 70 milhões de toneladas de aço. A China produz 1 bilhão. Ah, mas a China é maior. A China é 4 vezes a população dos Estados Unidos. De 1 bilhão para 70 milhões é 15 vezes mais. Se o país não tem uma produção industrial,
O que ele produz? Dados contábeis? Chama isso de dinheiro? É isso que é a causa da guerra. E é por isso que os Estados Unidos vão perdê-la. Certo? Eu acredito fielmente nisso. Os dados de batalha, gente, o que está acontecendo na Ucrânia é só uma parte de um conflito muito maior. De verdade. É só uma parte do conflito muito maior que está acontecendo nesse exato momento. E esse campo de batalha eles estão perdendo. Os Estados Unidos, como Roma, dependia da guerra. Mas Roma ganhava. Roma deixou de ser um império muito rápido. Você vê, as últimas conquistas são por volta de 250. E no ano 400, apenas 150 anos depois, Roma já era um fiapo. Muito próximo do fim. E isso porque, se vocês pegarem as tecnologias romanas do ano 400 e do ano 300 a.C., vocês não vão ver tanta diferença assim. Roma não evoluiu tecnologicamente. Evoluiu muito pouco, se você considerar que foi um império de 1000 anos. Certo? Evoluiu muito pouco nessa lógica de império de 1000 anos. Perfeito? O que Roma cresceu tecnologicamente? Roma adquiriu tecnologia quando invadiu um novo povo. Quando invadiu e destruiu Cartago, ele pegou toda a tecnologia agrícola de Cartago. E, inclusive, transformou a região de Cartago no norte da África. O norte da África que abastecia Roma. Se você pega aquele trecho entre o Egito, certo? O Egito, e Cartago, que fica na atual Tunísia, é que fornecia bem mais da metade do trigo que Roma consumia. Roma não conseguia produzir para si. Vocês estão percebendo a analogia com os Estados Unidos? Quem produz os bens agrícolas, os bens industriais dos Estados Unidos? Fábricas chinesas. Companhias chinesas, igual Roma, que dependia da agricultura, dependia do norte da África. O feudalismo não começa na França, igual as pessoas querem fazer crer, ele sequer começa na Itália. O feudalismo começa no norte da África. É no norte da África que começa o feudalismo. Nas explorações, principalmente, da região de Cartago, de onde hoje é a Tunísia, mas também do Egito. A prisão do trabalhador à terra, a opressão por dívida, era a marca do Império Romano. Como é a dos Estados Unidos e do capitalismo. Gente, o que é o capitalismo se não a forma moderna de servidão por dívida? Em que as pessoas vivem para pagar contas. Você até pode não se dar conta. Mas sobre a falsa ilusão de saúde, de antibiótico, de um punhado de coisa, as pessoas hoje vivem pior do que viviam na época do Império Romano. No Império Romano, com todos os seus defeitos, você pensa o pão e circo. Por que pão e circo era ruim? Nossa, pão e circo. Será que realmente a pessoa ainda está nessa de adolescente que acabou de entrar na universidade, é um revoltadinho supostamente da pseudo-esquerda? Pessoas, honestamente, fala aqui comigo. Qual que é o problema em pão e circo? De você ter o que comer e ter com o que se divertir. Ah, mas não participava do governo. E quando acabou o pão e quando acabou o circo, a classe oprimida dos escravos derrubou o escravismo romano? Não, isso não aconteceu. Sinto muito, Marx. Sinto muito, isso não aconteceu. Não foi a classe oprimida que acabou com o escravismo. Foram as contradições do próprio sistema. Nisso você acertou, mas não foi a classe oprimida. Da mesma forma que não foram os servos que destruíram o feudalismo, foi outra classe dominante que estava surgindo. Então, se a história demonstra que não foram os criadores de gado, etruscos, que superaram o sistema, que não foram os camponeses egípcios que destruíram o modo asiático de produção. Certo? Primeiro nós estamos falando do modo antigo de produção. Não foram os criadores de gado que destruíram ele. Não foram os camponeses que destruíram o modo asiático de produção. Não foram os escravos que destruíram
o modo escravista de produção. Não foram os servos que destruíram o modo feudal de produção. Da onde Marx tirou a convicção que seriam os operários que destruiriam o capitalismo? Essa concepção não se apoia na história, porque ela não aconteceu. Ela não aconteceu. Talvez na China. Talvez na China. Talvez na China tenha acontecido. Talvez na União Soviética. Eu acho engraçado, as pessoas falam, o socialismo real acabou com o fim da União Soviética. Cara, que bobagem. Que bobagem. Nunca foi isso que aconteceu. O socialismo continuou vivo na China. Acabou o socialismo burocrático. E o socialismo iugoslavo, que era até interessante, foi acabado. Ok. O socialismo cubano está aí até hoje. O socialismo industrial, que é o adotado pela China, pelo Vietnã, pela Coreia Popular, está vivo até hoje. E, na verdade, a Rússia se converteu a ele. O Irã se converteu a esse socialismo industrial. Ele não acabou. O que acabou com Roma foi as contradições internas da própria classe dominante, que sugou tanto. É como se... Gente, é fácil. Deixa eu fazer uma analogia de uma coisa que eu conheço. Se você pega uma árvore e faz um corte nela, a seiva elaborada desce da copa da árvore para a raiz. Se você faz um corte nela, você diminui a quantidade de seiva elaborada que desce da copa para a raiz. E a copa fica mais frondosa. Mas se você faz um corte completo, para sugar o máximo, o que é que acontece? Ok, toda a seiva elaborada fica na copa. Mas aí a raiz não recebe nutriente. A raiz morre e a planta morre junto. É uma analogia perfeita que mostra o que está acontecendo com o capitalismo e mostra o que aconteceu com Roma. E antes do que aconteceu com Roma, aconteceu com o Egito, com o modo asiático de produção, e antes aconteceu com os etruscos, com o sistema antigo de produção. E pouco depois aconteceu com o feudalismo, com o modo feudal de produção. Você tenta roubar tanto e sugar tanto que você mata a raiz. A raiz do sistema é o que sustenta o sistema. O que sustentava Roma? Os escravos. O que sustentava os etruscos? Os criadores de gado. O que sustentava o Egito? Os camponeses. Quando você rouba tanto deles que eles não conseguem mais sustentar o sistema, por óbvio, o sistema desmorona. É o que está acontecendo agora. E aí, um sistema fraco, uma árvore fraca, mantendo, né, a nossa analogia, pode ser atacada por insetos e terminar de... Pum. Os insetos são os bárbaros. Já era? De verdade. Não tem como consertar um sistema que nasceu do parasitismo, da exploração. O capitalismo, diferente do que muita gente pensa, ele não cria abundância. Ele vive da exclusividade. Ele vive da falta. Por que alguns produtos são caros, muito caros, e outros são baratos? Porque eles são exclusivos. O capitalismo gosta da exclusividade, de excluir as pessoas. Essa é a essência do capitalismo. Perfeito? Então, a luta da Rússia, a luta do Irã, a luta da China, não é contra os Estados Unidos, contra a União Europeia, contra a OTAN. O Putin entendeu isso, porque o Glaziev explicou para ele. A luta da Rússia é contra o sistema. Esse sistema que... Ninguém fala o nome, né? Eu sou da época do Legião Urbana. Eu lembro da música que fala: o sistema é mau, minha turma é legal. Ninguém fala do sistema. O sistema tem nome, ele é capitalista. Esse é o sistema. O nome do sistema é sistema capitalista, modo capitalista de produção. Certo? Esse é o nome do sistema. Veja, o tanto que a imprensa tenta escamotear, passar a impressão que não existe alternativa. Ó, a gente tem que socorrer o sistema. Vamos socorrer o agro. Vamos socorrer os bancos. Vamos socorrer o mercado. Todas as alternativas que a mídia passa é para socorrer o sistema.
Nunca para superá-lo. Jamais para superá-lo. Porque a mídia, a imprensa faz parte do sistema. As redes sociais fazem parte do sistema. É muito fácil. O Twitter, por exemplo, está banindo gente a rodo, né? Estou vendo aqui no nosso grupo, no outro grupo que eu participo, notícia de gente sendo banida. Por quê? Não fala com o sistema que eu ouvi. Quando a Ucrânia ainda tinha chance, existia toda aquela propaganda, oh meu Deus, não sei o que, não sei o que. Agora que ficou óbvio que já era, você não pode falar mais do tema. Você não pode falar mais no Face, não pode falar mais no Instagram, não pode falar mais no Twitter. Aquela live, perdão, aquela live que eu fiz, eu fui desmonetizado, porque falei no nome, né? Agora que está perdendo, você não pode falar mais. O que eles vão fazer? Eles são tão burros que eles vão tentar repetir a Ucrânia usando os mesmos métodos em Taiwan, escreve o que eu estou falando. Eles vão fazer de Taiwan uma nova Ucrânia. E a Ucrânia não percebeu que ela virou um Vietnã do Sul. Certo? Vietnã do Sul não ensinou nada para a Ucrânia. Ela não aprendeu. O Zelensky parece que não entendeu o que foi feito na Vietnã do Sul. E ele vai pagar muito caro por isso. E a elite ucraniana também. E daqui a uns anos, não vai levar muitos, não. As pessoas vão se lembrar da Ucrânia tanto quanto se lembram do Vietnã do Sul. Ou seja, não vão. Quem não é da minha geração não tem a menor ideia do que era a Iugoslávia, a Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, ou mesmo a União Soviética. Quando eu nasci, esses países existiam. Muita gente, quando nasceu, a Ucrânia existia. E eu não aposto um comprimido de que é isso? Dramin. Eu não aposto um comprimido de Dramin para enjoo, que daqui a 5 anos vai ter Ucrânia. Já era. A Ucrânia é o novo Vietnã do Sul. E Taiwan, que sempre foi um preposto dos Estados Unidos em território chinês, vai ser outro Vietnã do Sul. Né? É isso. O conflito, no meu meio de entender, é algo muito mais profundo do que um mero troca de tiro. Eu não sei se vocês estão acompanhando aquele canal lá, né? O Hoje no Imundo Militar. Parece que estão desesperados. Estão lançando um vídeo a cada 30 minutos. Videozinho de 4 minutos, videozinho de 3 minutos. Hoje eu estava falando da aeronáutica do Uruguai, gente. Nossa, que falta de assunto. Né? Que falta de assunto. Discutindo a Força Aérea Uruguaia. Uns aviões lá, que não sei o quê. Putz. Mas eles vão falar sobre o quê? Eles vão falar sobre a Ucrânia, que ia ganhar, que estava derrotando os russos, que ia chegar em Moscou mais dia, menos dia, que ia retomar a Crimeia, sobre isso que eles vão falar. Tem que falar da Força Aérea do Uruguai mesmo. E falar da Força Aérea do Uruguai, gente, é o mesmo que o assunto do blog ser a Marinha Boliviana, com todo respeito aos meus irmãos bolivianos. Sempre fui muito bem tratado no país. Ou a Marinha do Paraguai, com todo respeito aos meus irmãos paraguaios. É a mesma coisa. É uma falta de assunto, é uma tentativa, porque eles perderam muita credibilidade, né? Quem assiste o Hoje no Mundo Militar só passa vergonha na vida. É vergonha, é eita atrás de vixe. E assim, não, vai fazer matéria do quê? Do tipo, não estressa a pedra no sapato do Putin? Ou Raimar, né? Não. Ele só serve para passar vergonha. Só para passar vergonha. Vira e mexe aparece. Os haters mesmo que aparecem. Antigamente o hater era aquele carinha que defende o agronegócio, né? Pleiba, que defende o agronegócio. Agora, nos últimos posts, são as viúvas do Hoje no Mundo Militar. Você é um alienado, você não sabe o que está falando. E eles vão embora, tadinho. É o que eles podem fazer isso, né? O Ad hominem.
É só o que resta para eles. É só o que resta para os defensores do Ocidente. E aí, a questão que a gente estava comentando ontem é que isso, no fundo, isso é perigoso. Porque as pessoas desesperadas, e mais ainda, as pessoas desesperadas, que não têm mais nada que perder, são perigosas. Quando o Ocidente acordar para a vida, em algum momento eles vão ter que acordar, eles vão ver que já era. E aí o que eles vão fazer? O que eles sabem fazer? Guerra. A resposta do Ocidente, desde o início que ele surge, a resposta do capitalismo, desde o início que ele surgiu, e eu pego a data de surgimento de ambos como sendo 1415, a tomada de Celta pelos portugueses, nesses 600 anos, como eles resolveram tudo? Como os Estados Unidos resolveu tudo desde que surgiu, pela guerra. 600 anos de Ocidente, 300 anos de Estados Unidos, e qual sempre foi a solução para todos os problemas do Ocidente e todos os problemas dos Estados Unidos? A guerra. Sempre foi a guerra. Só que eles ganhavam. Os Estados Unidos fez guerra aos indígenas, fez guerra aos mexicanos, fez guerra aos havaianos, fez guerra aos espanhóis, depois fez guerra aos alemães e ganharam. Chegaram destruindo, né? Sim, sim. Só que agora não ganham mais. Qual foi a última guerra que eles ganharam? A Segunda Guerra Mundial, que quem ganhou foi os russos. O último país que eles derrotaram foi o Japão. Foi o Japão. O último país derrotado pelos Estados Unidos foi o Japão. Isso faz o quê? Fazem 55, 78 anos. A última vitória, de fato, dos Estados Unidos. Depois, o máximo que eles conseguiram foi um empate na Coreia, e aí foi derrota em cima de derrota. Eles só perdem. Impor a sua vontade é aquela definição que é o Durkheim que dá, né, entre poder e dominação. Dominação é encontrar obediência. Poder é impor a própria vontade. É isso. Mas veja, guerra após guerra, o que é a história dos Estados Unidos? Ser derrotado na Ásia. Foram derrotados no Sudeste Asiático. Depois foram derrotados na Ásia Central. Depois derrotados no Oriente Médio. E agora estão sendo derrotados na Rússia. A Rússia é uma nação asiática. Quem foi na Rússia sabe disso, gente. A Bélia não está aqui para eu suar ela, mas nitidamente ela entende de Rússia. Certo? A Ana também desapareceu, mas ela também, visivelmente, não entende de Rússia. A Rússia é uma nação, são loiros asiáticos. Então, eles foram expulsos da Eurásia. E agora estão sendo expulsos da África. Vai sobrar para eles o quê? A América Latina. Por isso esse é um momento perigoso para a gente. E por isso é importante que o Lula seja sensato. Mais do que tudo, o Lula tem que ser sensato. Ah, mas o Lula não fez isso, o Lula não fez aquilo, o Lula não falou isso, não falou aquilo. Não é o momento, gente. Não sei se vocês concordam comigo, mas não é o momento. Um império afundando, ele pode muito bem ser tentado a segurar os outros pelos pés para tentar se salvar. Eu tenho primo bombeiro. E ele fala abertamente sobre esse lance de salvar quem está se afogando. Uma pessoa desesperada, a primeira coisa que tem que ser feita é ter que ser desmaiada. Porque senão ela vai matar o bombeiro. A primeira coisa que você aprende é o jeito de pegar uma pessoa que está se afogando. Normalmente, as histórias de afogamento envolvem o passamento para outro plano espiritual de quem tenta salvar quem está se afogando. Porque quem está se afogando se desespera tanto que leva o outro junto. Tem uma história que quando eu fazia fazia mestrado lá, o meu chapa, Pedro Stepp, que ele falou, hoje ele é professor da Unipampa. Não, Unipampa não. Universidade da Fronteira Sul. Existe isso, não existe? Universidade da Fronteira Sul. Um negócio que tem lá em Foz do Iguaçu, Universidade Federal, dessas criadas pelo Lula. Ele é professor de Relações Internacionais, uma coisa assim, né? Então,
E ele me conta uma história que aconteceu lá na terra dele, Cachoeira do Sul. Uma menina se afogou, aí o irmão tentou salvar. Eu sei que nessa brincadeira a mãe perdeu 5 filhos. Aí teve um lance aí na minha cidade, na cidade vizinha, que chama Goiandira, que também ilustra bem esse princípio, só que com um final diferente. O menino estava se afogando, o irmão não sabia nadar direito, ele tentou salvar o irmão com um pedaço de pau, depois tentou jogar uma corda, mas ele não pulou na água, o irmão morreu. E a família culpou ele, praticamente expulsou ele de casa. Os caras tão desesperados pela dor que eu acho que eles queriam que ele tivesse morrido também, para tentar salvar o outro, mas não dava. Não dava, cara. Se o moleque tivesse entrado na água, ele tinha morrido também. As pessoas se afogando ficam muito desesperadas. Ficam muito desesperadas. Meu irmão salvou um moleque uma vez. Tem uma cidade vizinha, chama Três Ranchos. O idiota do moleque pulou e não sabia nadar direito. E ficou. O que meu irmão fez? Meu irmão foi esperto, ele foi ninja. Amarrou uma corda na cintura e pulou. Segurou o moleque com todas as forças, era um moleque pequenininho, novo, devia ter uns 9 anos. Meu irmão tinha uns 15, forte. E puxou a corda pra gente puxar ele. Quando voltou, o moleque estava desmaiado. Porque meu irmão deu um. Mas se não fosse isso, tinha morrido também, cara. É assim que acontece. Então, o que está acontecendo agora é que o sistema está desmoronando. O sistema está se afogando. A guerra é isso. É sobre isso. E não está tudo bem. Né? Mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, agora que eu tenho essa oportunidade. Né? Que eu tenho essa oportunidade de ouvi-los. E aí você acha que quando é a vez de Taiwan, o chinês vai ter a mesma paciência que o russo? Eu acho que os chineses são mais pacientes que os russos. Mas eu penso que a estratégia é tudo. Eu não sei se vocês já viram o mapa de Taiwan. Deixa eu ver, peraí, deixa eu pegar uma página aqui. Deixa eu abrir uma página com o mapa de Taiwan. Vocês vão entender direitinho o que eu quero mostrar. Eu apago isso aqui. Vamos ver se está certo aqui. Apago isso aqui também. Tem que diminuir a memória, né? Só um momento. Segura aí. Eu vou pegar um mapa de Taiwan. A gente vai ver o alcance dessa plataforma. Ô, memóriazinha, não faz comigo, não. Peraí, vai dar certo. Hein? Segura aí, vai dar certo. Mas o bom é que o Telegram não gasta muita memória. Exato, exato. Eu tô vendo aqui, cara, tá aguentando. Eu só vou pegar o mapa de Taiwan aqui. Não vou usar o Google, porque o Google é seguro, mas não é confiável. Ele não é confiável. Olha, eu uso o Metager. É um ótimo buscador. Gasta pouco dado, é eficiente, o algoritmo é honesto. Tá, às vezes demora, né? Mas eu gosto do Metager. Vamos, meu filho. Abre aí, cara. Peraí, gente, vai dar certo aqui em algum momento. Ó, parece que tá dando. Pronto. Só tem web, imagens e notícias e política. Vamos em imagens. Segura aí que eu vou mostrar para vocês direitinho o que eu quero. Ô, Metager, eu falei bem de vocês, estão fazendo isso comigo? Segura aí, gente. Não, quero um mapa de Taiwan. Não Taiwan, país. Peraí. Isso é porque eu falei bem dele. Aqui. Aqui, achei o mapa. Aí, ó. Não, ele é ótimo. Achou para mim um mapa excelente. O mapa de Taiwan é escrito em chinês. Uau! Peraí, cadê a jossa do mapa? Aqui, achei. O cara fez um mapa de carro, mas esse mapa de carro ilustra muito bem o que eu quero. Pronto, consegui. Agora deixa eu vou onde eu estava. Agora eu tenho que fazer o quê, meu Deus? Compartilhar, né? Eu esqueci como é que compartilha. Droga. Compartilhar.
Pronto, já deu certo. Acho que vai dar aqui agora. Ué, aqui, vocês estão vendo, não estão? O mapa de Taiwan? Sim, legal. Então veja o que eu quero. Ué, mas a página não está do jeito que eu quero. Não está mostrando tudo. Peraí. Que eu vou arrumar isso. Tem que diminuir aqui. Mas que jossa, cadê o... Segura o Ctrl e rola o mouse que ele diminui. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, o Metajet tem uma opção. Pronto, agora dá para todo mundo ver o mapa de Taiwan, não dá? Sim, tá dando para ver. Ótimo. Então vejam só. Olha esse mapa de Taiwan. Vocês vão entender direitinho o que eu estou mostrando. Dá para vocês ver o meu cursor? Ou não? Sim, dá para ver. Isso, perfeito então. Se vocês repararem, quase toda a população de Taiwan está aqui, ó, de frente para a China. Aqui é a China continental. Está muito próximo à China continental, Hong Kong, a região mais populosa da China, o delta do Rio das Pérolas. Está muito próximo de Taiwan. E quase toda a população, uns 90% da população de Taiwan, se vocês repararem na rede de estradas, está aqui, ó, de frente da China. Essa parte central aqui são florestas e montanhas onde vivem povos aborígenes. Os ancestrais dos australésios, dos polinésios, dos havaianos, essa gente toda. E aqui no litoral do Oceano Pacífico, paralelo ao Estreito de Taiwan, só tem cidade pequena. Então, Taiwan, gente, é essa faixa estreita aqui, ó, de frente para a China continental. Então, se vocês considerarem a distância, olha aqui a escala, ó. Dá o quê? Uns 150, 160 quilômetros. Você sai da China e chega em Taiwan. Se a China faz um ataque noturno, tem que ser noturno. Certo? Se você... 160 quilômetros é pouca coisa demais da conta. Nossa Senhora. Se a China faz um ataque noturno, uma visita, vamos chamar de visita noturna. Se a China faz uma visita noturna a Taiwan, já era. Já era. É uma situação muito diferente da Ucrânia, porque a Ucrânia é um país enorme, de 603 mil quilômetros quadrados. A Ucrânia era maior do que a soma de Goiás e Tocantins, cara. Era quase do tamanho da região sul do Brasil. Na verdade, a região sul do Brasil é 560 mil quilômetros quadrados. Não dá a Ucrânia, que era 603 mil. Ou 630 mil, não me lembro bem. Minha dislexia nessa hora pega. Mas ou é 603 ou 630 mil. Taiwan é uma Alagoas da vida, um Sergipe da vida. 20 e poucos mil quilômetros quadrados. Taiwan é 4% do território ucraniano. A lógica é totalmente outra. Taiwan, repito, tem 4% do território ucraniano. E a Rússia tem o quê? 1/10 da população chinesa. Então a gente está falando de um país 10 vezes mais populoso do que a Rússia, 10 vezes mais populoso do que a Rússia, tendo que enfrentar uma ilha que é 25 vezes menor do que a Ucrânia, que é isso aqui, e cuja imensa maioria da população está situada nessa faixa estreita aqui, ó. Resumindo, a expressão passeio no parque. É isso. A expressão passeio no parque. Deixa eu desativar a tela. Uai, o que aconteceu? Por que não está mostrando mais? É que você pausou o vídeo. Uai, não era para ter pausado, não. Você compartilhar. Tá dando certo aqui agora? Não, você tá aparecendo, mas você tá no cantinho. Aí você tem que clicar onde você clicou para compartilhar e pedir para clicar. Peraí, tem que resolver isso logo. Droga. Deixa eu fixar o vídeo. Não, mas continua dando que não tá gravando. Peraí. Isso aqui, gente, é um teste, infelizmente. Teste nunca sai do jeito que a gente quer. Então vamos encerrar por aqui, pelo menos a gravação, para não dar mais problema, né? A gente continua falando, mas só que sem gravar. Como é que eu faço para não gravar?
Encerrar. Você tem que clicar nos 3 vizinhos aí e lado direito do microfone e stop. Parar isso. Parar a gravação. E